Beleza, pessoal. Então vamos lá. Continuando, estamos brincando aqui com um pouco o Node, né? Então nós fizemos aí no último vídeo a inclusão aqui do package.json, né? Então quando nós demos o comando npm install nodemon ou npm init, quando nós fizemos isso, tá? Nós transformamos esse projeto em um projeto Node. E com isso ele faz com que a gente tenha esse arquivo package.json e ele é capaz de gerenciar agora as dependências e outras configurações do projeto, tá? Então nós fizemos a instalação de uma dependência chamada nodemon, porque a gente não quer ficar startando e dando stop toda hora na nossa API, no nosso server. Então nós fizemos essa instalação aqui, tá? Na hora de publicar, na verdade, esse start não pode ficar dessa forma. Na hora de publicar valendo mesmo em um servidor, tá? Então isso aqui é em modo de desenvolvimento. Então assim, vamos colocar assim, ó, dev é o nome dessa chave. Dev, ou seja, quando eu chamar um script dev, por exemplo, npm run dev, por exemplo, ele vai chamar o nodemon. Porque na hora que nós formos publicar de verdade, valendo mesmo, né? Então vai ter que ser do jeito que nós estávamos fazendo, tá? Que é o start, vamos pôr aqui o start. E aí vai ser o Node mesmo, tá? Então fica assim, o Node. Beleza? Então só para diferenciar aí os dois scripts que a gente está deixando pronto. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, npm run e colocar dev, então o que nós temos? Ele vai executar aqui o nodemon, tá? Que é o helper, né? O ajudante que a gente colocou aqui para a gente ficar escutando todas as mudanças que a gente fizer no nosso código. Ele vai lá e restarta automaticamente. Mas na prática, quando nós formos levar isso para o servidor, né, vou dar um Ctrl C aqui para interromper esse processo. Nós vamos fazer isso aqui, ó, npm run start. Então será dessa forma aqui. Esse tem que estar redondo e ele está rodando sem o nodemon, tá joia? Então deixei já escrito aqui dois scripts, tá? Um script de teste é o que já veio quando você faz o npm init, já vem com esse. Tá? O dev, que é toda vez que a gente for testar em modo de desenvolvimento, ele vai chamar o nodemon. E o start, quando de fato a gente for levar isso aqui para um servidor, então ele vai procurar automaticamente o start, tá? Então vamos deixar já as coisas separadas. Então beleza, vamos continuar rodando no modo dev, tá? npm run dev. E aqui nós temos o nosso servidor remoto levantado aqui, está disponível para gente. E vamos continuar brincando com ele, tá? Então, a intenção aqui é dar uma noção do Node de uma forma geral, sem ainda utilizar framework. Tá? Logo nós vamos usar aqui o Express para ajudar a gente a gerenciar essas rotas, né? Porque para pensar, uma vez que nós pedimos aqui a banana, por exemplo, ele entregou um JSON, ele serviu um JSON. Mas pode ser que a gente tenha páginas em nossa aplicação. Por exemplo, vou pôr aqui, ó, public. Algumas páginas, por exemplo, que são parte pública, home, CSS, arquivos JS e etc. Vamos pensar aqui que nós temos aqui um arquivo home.index.html, por exemplo. Nós vamos ter aqui um arquivo, por exemplo, home.css ou style.css, pode ser também. E um arquivo de JS, por exemplo, new file chamado home.js, por exemplo. Então nós temos um arquivinho aqui, um CSS, um HTML e um JavaScript, por exemplo, tá? Então a partir dessa aplicação, isso aqui é a parte front-end, por exemplo, tá? Isso aqui é uma aplicação, uma construção de uma página, mas por baixo dessa página ela pode estar fazendo requisições para nossa API REST, vamos colocar dessa forma, tá? Então separando aqui o que nós vamos servir como HTML e o que nós vamos servir como JSON, tá? Então vamos supor que nós queremos servir uma página HTML, então seria HTML, tá aqui. Eu vou até colocar aqui já o nosso atalho, ponto de exclamação, tá? Enter. Vamos chamar esse cara aqui de Terasplay Home, tá? A primeira página, tá aqui, Terasplay Home, tá? E aqui o nosso JavaScript, nós vamos fazer aqui um script simples, tá? Vamos colocar aqui o Window Alert, só para a gente ver se de fato ele chamou essa página. Daqui, ó, Window Alert, e vamos colocar assim, Welcome to Terasplay. Pronto, colocamos aqui. Beleza? Bem-vindo ao Terasplay. E um CSSzinho simples que vai fazer com que o bar da nossa página ele fique com um background, por exemplo, um background color amarelo. Vamos pôr assim, yellow, só para ver se funciona, tá? Então, na nossa home,
nós teremos que fazer um pedido, né? Falar assim, ó, link. E aqui eu coloco o src, o ref, por exemplo. E aqui eu coloco href, vamos colocar o nome do arquivo home css. É isso aqui, home.css, tá? Nós temos outro atributozinho aqui que é o hell, tá? Eu vou colocar aqui que ele é do tipo style sheet. Então a gente coloca assim, style sheet, ok? Dizendo que ele é do estilo CSS. E o type, nós podemos colocar aqui o type igual text barra CSS. Pronto, só isso que a gente precisa, tá? Então com isso nós carregamos aqui a página. Só que perceba o seguinte, se eu acessar isso aqui totalmente independente, ok, vamos supor que eu abro isso aqui lá no meu Finder, por exemplo, ou no seu Explorer, e você quer acessar aqui o Home, por exemplo, totalmente independente, olha só, o Home, sem ser por meio de servidor, de fato, ele, se você observar, ele carregou, só que eu estou usando aqui o protocolo File, eu não estou pedindo para o nosso servidor, tá? Eu estou abrindo ele localmente, de forma estática no meu computador, ele carregou bonitinho, se você vier aqui no Spec Element, então você vai ver aqui nos sources dele, ele trouxe o Home, ele trouxe o CSS, mas ele não trouxe o JavaScript, tá? Então eu vou fazer com que ele traga também o JavaScript aqui. Então, olha só. Aí eu vou pôr o script, aí eu vou pôr a mesma coisa, src, e aí eu vou colocar lá o meu home.js. Então eu incluí aqui um JavaScript, e esse JavaScript simplesmente dá um alert. Welcome to Terasplay, ok? Só para dar um node, aqui, ó, node course. Ok, beleza. Então, trazendo aqui novamente para minha página, que eu acabei de carregar, vamos abrir aqui novamente de forma estática. Então, ele abriu aqui usando o protocolo File, localmente no meu computador, tá? E aí ele colocou Welcome to Terasplay, ok, e pôs o fundo. Então, isso quer dizer que se eu vier aqui no Inspect, eu vou estar visualizando o source, tanto o Home, o JS que foi carregado e o Home CSS, ok? Então, quer dizer que está funcionando. Porém, na prática, esse arquivo não vai estar no meu computador, vai estar no meu servidor. Ou seja, o meu servidor vai estar servindo essa página e eu quero solicitar essa página a partir do meu front-end, a partir do meu cliente. Tá? Então, partindo disso, eu tenho que fazer com que eu peça para o meu servidor, eu quero a página home, eu quero que esse home seja carregado. Então, eu tenho que pedir para o meu server. Então, tem que existir um jeito do meu server identificar esse home. Tá? Então, por exemplo, ao invés daqui ser barra ele só entregar esse JSON, por exemplo, vamos supor que se o usuário bater a barra, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai aqui carregar o HTML. Carregar o HTML e entregar lá para o meu cliente, por exemplo. E o meu HTML teria que carregar também o CSS e o JavaScript. Então vamos ver como que isso funciona na prática. Tá? Então eu vou apagar isso aqui, que nós já fizemos isso aqui em vídeos anteriores, e vou colocar aqui para ele carregar o HTML. Então o que eu preciso fazer para ele carregar o HTML? Nós já vimos que dá para colocar um stringão aqui dentro da resposta e pronto. Mas agora não. Agora o meu HTML está dentro de um arquivo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso ler esse arquivo, tá? Para eu fazer a leitura desse arquivo, copiar o código dele, que é o conteúdo que está aqui dentro, e entregar para o meu cliente, aí eu preciso de uma ajudinha, tá? Então eu preciso de um módulo específico que vai me permitir fazer a leitura desse arquivo. Então eu vou sugerir a gente criar um arquivinho separado, só para a gente entender um pouquinho como funciona um arquivo, um auxiliar chamado path. Eu vou até colocar aqui como path demo, tá? Ou path test, pode ser, tá? Então, vou chamar de path demo, tá? Então a gente faz como? Vou dar um Ctrl C para interromper o processo. Vou pedir para você abrir aqui na documentação do Node.js e digitar path, API path. Então o que isso quer dizer, pessoal? Esse path quer dizer o seguinte, a tradução é caminho, né? Praticamente é isso. Vou mostrar aqui como que ele funciona basicamente, olhando aqui a documentação, tá? Algumas coisinhas que é importante pra gente. Por exemplo, primeira coisa, vamos ver como que a gente carrega esse módulo externo, tá? Então vamos carregar ele através do const path, igual nós colocamos ali. Ele faz um require, ele está importando, tá? Trazendo aqui para o nosso projeto, para esse arquivo, e aqui eu consigo carregar ele apenas colocando o nome do meu pacote, tá? Então quando eu faço um require path, eu estou já trazendo ele de forma nativa. Ele é um dos pacotes que já vem aí nativamente no Node, tá? Dentre outros que milhões aí disponíveis.
Bom, então nós vamos usar o path e aqui ele permite a gente fazer alguns trabalhos. Ele tem uma série de métodos interessantes e úteis para a gente, como extensão, capturar extensão, identificar o nome do arquivo, extensão, diretório, enfim, uma infinidade aí de recursos bacanas para a gente usar. Mas nós vamos utilizar ele só algumas partes dele, tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, path.extensionName, então eu passei o nome de um arquivo, ele tirou só a extensão, tá? Exemplo, xtname. Então tem muitas coisas. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o path.dirname. Por exemplo, eu estou aqui nesse arquivo chamado path.demo e eu venho aqui e falo assim, path. Por exemplo, dirname. Aí, dirname. Aí eu posso colocar aqui o nome do arquivo, né? Passar o ou eu posso também utilizar aqui o file name, __ file name. Quando eu faço isso aqui, __ file name, deixa eu só te mostrar antes. Isso aqui não tem a ver ainda com path, tá? Deixa eu colocar direto aqui, ó, console.log. Salvar, independente desse, tá? Totalmente independente. E vou rodar aqui diretamente o node path.demo. Path.demo. Opa, eu fiz um traço aqui. Pronto, JS. Rodei ele. Quando eu rodei ele, olha o que ele fez aqui. Ele me mostrou o caminho completo desse arquivo no meu computador, tá vendo? Com file name. Se eu fizer assim, ó, console log, vou dar um Ctrl C aqui e colocar dirname. Olha lá, olha o que vai acontecer. E vou rodar novamente. O que ele fez? Ele mostrou a pasta onde que está o meu arquivo que eu estou rodando agora, que é o path.demo, ok? Tá, então com isso, com essa palavra-chave aqui, __ file name, __ dirname, eu consigo identificar onde eu estou, o nome do próprio arquivo, o nome do diretório, tá? Agora eu vou utilizar esses dois recursos combinando com o path, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, bom, eu estou usando aqui o objeto path e eu quero saber, por exemplo, só a extensão do meu arquivo. Então eu posso vir aqui e falar assim, vou fazer um path.xtname, por exemplo. Aí eu pego o meu arquivo, que já tem esse caminho todinho aqui, né? E quero saber só a extensão. Vou imprimir ele aqui. Vou passar a comentar isso aqui, porque a gente não vai utilizar agora, tá? E mostrar. Olha só, a extensão é JS. Então toda vez que eu quiser saber a extensão, eu posso utilizar isso daqui. Tá? Então eu posso falar, bom, agora que eu estou aqui nesse caminho, eu quero saber só o nome do diretório. Eu posso inclusive continuar utilizando o próprio path para descobrir, por exemplo, o dirname. Por exemplo, eu posso usar ele também, dirname. Ele também tem essa funcionalidade. O dirname desse caminho. Eu poderia usar direto, mas eu também posso obter isso por meio do path, tá? Se eu quiser. Então eu posso fazer assim e subir e rodar e ele vai mostrar para mim aqui o meu dirname, mesma coisa, tá? Bom, eu posso fazer muitas coisas, inclusive eu posso fazer até o join também, que é uma coisa bem utilizada, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, path.join, olha só, path.join, para ele fazer uma concatenação, né, uma junção. Aí eu coloco assim o dirname, né, que é o nome do diretório que eu estou no momento, e vou concatenar aqui, por exemplo, com a pasta public, olha só, public, que é essa pasta aqui onde nós vamos salvar os nossos arquivos, e aqui colocar na frente o nome do arquivo que eu quero acessar, por exemplo. Então eu posso vir aqui e fazer home.html. Tá ali. Pronto, olha o que eu fiz. Se eu mandar imprimir isso aqui, se eu fizer um console log nisso, o que eu tenho? Eu tenho que ele vai imprimir para mim. Vamos lá. O que ele fez? Ele acessou o caminho completo, tá? que ele identificou aqui no nosso projeto, API CRUD, e aqui está o public home HTML, tá joia? Então ele acessou, tem um arquivo, o endereço completo desse arquivo, que pode ser útil e que vai ser útil agora para eu poder acessar o conteúdo desse arquivo e entregar ele aqui no lugar de escrevermos via string. Eu quero acessar esse home e quero imprimir, tá? Mas antes disso nós temos que aprender como que faz a leitura de arquivo. Então o que eu fiz aqui? Eu só fiz uma espécie de mapeamento para o endereço, tá? Para a localização onde está salvo o meu arquivo, e isso eu posso fazer também para o meu CSS, para o meu JavaScript. E agora eu quero saber como faz para abrir o arquivo e copiar o seu content.
Então, para fazer isso, vamos abrir aqui o site, né, o Node.js, na API documentação, e vamos no File System, e vamos verificar aqui na opção como fazer o read de um file. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu só coloquei read file, certo? Node.js, como fazer a leitura de arquivo, e ele me levou nesse ponto da documentação. Tá? Então, nesse ponto da documentação, eu vejo aqui que eu preciso utilizar o File System. Aí o read file, passo um caminho para ele e uma function de callback, ou seja, eu passo para ele um path para ele poder achar o arquivo que eu quero ler, e aqui uma função de callback que vai retornar um erro ou os dados do arquivo, que é o que eu preciso para poder fazer a leitura. Aqui ele fez um tratamentozinho. Se der algum erro, eu vou lançar esse erro. Aí eu vou dar um true nesse erro. Tá? Se não, ele vai imprimir no console, ele vai dar um console log no data, que é os dados do arquivo. Então, por exemplo, no nosso projeto aqui, vamos fazer paralelo aqui um path demo, nós vamos fazer aqui um file demo, tá? Só para poder um file demo, só para poder ver como que funciona essa parte aqui. Vamos copiar esse código, eu vou copiar aqui da documentação e jogar aqui, certo? Só que para eu poder usar esse file system, eu tenho que fazer a importação. Então, lá em cima da documentação, lá no comecinho da página, você vai ver aqui como que isso funciona, tá? Pronto, rodei aqui no começo. Então, assim que funciona a importação desse file system, mesma coisa, é um require, tá? Mesma coisa do path. Então, vamos fazer isso aqui e vamos fazer assim, ó, require, vamos fazer assim uma const, tá? Aí fs, que é do file system. E aqui vamos colocar para ele fazer a importação desse módulo que é capaz de gerenciar arquivo. Então, tem muita coisa, ler arquivo, escrever arquivo, tá? Então a gente vai ficar focado só naquela parte ali que corresponde à leitura daquele index, tá? Então eu teria que passar esse caminho completo aqui para ele. Então se eu pegar aqui no meu exemplo anterior, eu posso pegar esse endereço aqui que ele me leva naquele index, tá? Naquele home HTML. Então eu venho aqui no meu file demo e coloco aqui. Dou um paste aqui dentro, tá? Então com isso, vou tirar esse aspas. Eu posso até, para ficar mais didático, ao invés de colocar assim, eu posso colocar aqui numa variável, tá? Vou pôr aqui um const file, ou vamos colocar aqui home, e aqui eu vou colocar o caminho do home, por exemplo, tá? Então eu vou fazer assim, vai ler o home, tá? Que é o arquivo completo, vai ler o meu home, e ou ele vai retornar um erro, ou ele vai retornar o dado daquela home. Vou salvar, certo? E vou executar aqui no console, no terminal. Clica aqui no terminal para ele abrir e vamos executar aqui, ao invés de agora executar o path, vamos usar o file demo rodando. Ele falou que o path is not defined, claro, nós não definimos ele aqui, tá? Já que nós estamos querendo combinar esses caras, eu tenho que copiar esse file aqui também. Então o que eu fiz? Eu tenho agora o file system e o path aqui, e agora eu consigo, através do path, identificar o nome, o caminho completo, tá? Baseado no dir name, que é dinâmico. Eu poderia pôr estaticamente falando, mas é interessante a gente descobrir esse caminho, porque ele vai estar hospedado no servidor. E aí assim nós temos a estrutura automaticamente, tá? Dinamicamente, concatenado com a pasta public, que é essa daqui, e aqui o nosso home, tá? Então vamos rodar novamente. E aqui ele mostrou o conteúdo dessa página, porém ele mostrou aqui os bytes dessa página, ao invés de mostrar aí o texto, né? Então eu quero que ele interprete isso aqui, ao invés de mostrar essa sequência aqui, esse buffer. Então eu vou falar assim, ó, por favor, traga isso para mim seguindo um formato de caracteres. Olhe lá para aquele dicionário de letrinhas chamada UTF-8, ou seja, vai lá, ao invés de mostrar essa loucura aqui para mim, mostra alguma coisa que eu entenda, tá? Na minha linguagem, substitua por caracteres aqui, tá bom? Que eu quero ver esse cara. Aqui ele falou que não achou, tá? Então realmente não achou, porque aqui ele entendeu que é uma folder, tá vendo? Uma pasta, e ele deu esse caminho dizendo que esse erro é quando ele não encontra o diretório, tá? Então tá errado aqui. Aí nós vamos corrigir esse parâmetro, porque na verdade ele não é aqui, tá? Desculpa a minha desatenção. Então é aqui. Então nós temos o home, certo? Que é o nome do caminho. Aqui nós temos a função de callback, e paralelo a isso, que quem está lendo o arquivo não é esse path. O path está só montando o endereço, tá? Por desatenção eu coloquei ali. Então é aqui o parâmetro. Então eu falo, leia esse caminho, traduza utilizando essa linguagem aqui, essa tabela de caracteres que eu conheça, tá? E aqui é a function de callback, beleza? Então agora eu tenho aqui
agora sim eu tenho conteúdo dessa página, tá? Então nós vimos aqui o file demo, o path demo, para a gente poder fazer agora aqui esse carregamento desse HTML para a gente exibir. Então no próximo vídeo eu mostro, a gente combina tudo isso no próximo vídeo, tá bom? Então valeu pessoal, brigadão!